Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do ANSP Perfil Acadêmico, programa da ANSP, a sua academia no setor de seguros. Eu sou o João Girolamo, diretor de comunicação da ANSP, e estou aqui para trazer histórias inspiradoras e insights do nosso mercado. Hoje temos o prazer de receber Milena Fratin, acadêmica da ANSP, com uma trajetória sólida, multifacetada no mercado de seguros. Ela é CEO e fundadora da M Fratin Consultoria e Corretagem de Seguros e Planos de Saúde. Atuou em grandes companhias como Sul América e Aon, sendo head jurídica nas duas últimas empresas em que trabalhou. Milena possui MBA em Seguros pela FIA, da USP, e é pós-graduada em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo, e especialista em Direito Securitário e Ressecuritário pela FGV Law. É graduada em Direito pela Universidade de São Francisco. Seja muito bem-vinda, Milena. Muito obrigada, João. O prazer é meu estar aqui hoje na academia. Sendo acadêmica, é uma honra para mim. Agradeço o convite. Muito obrigada. Milena, eu começo sempre com uma pergunta tradicional, que é como você caiu, né? Como você tropeçou e caiu no mercado de seguros, que é como mais ou menos todo mundo começa. Fala um pouquinho da sua trajetória pra gente. Bom, acho que você falou certíssimo. Eu tropecei e caí sem querer no mercado de seguros, porque eu sou advogada de formação e sempre sonhei em ser juíza. Meu projeto era ser juíza, mas eu tinha uma semana de formada e fui convidada por uma pessoa que me conhecia, que estava dentro de uma seguradora que hoje não existe mais, que se chama COSESP, que eu comecei lá, que é a Companhia de Seguros do Estado de São Paulo, para vir trabalhar. Não tinha nem OAB, tinha uma semana de formada. E eu morava em Campinas e aqui era em São Paulo. E eu aceitei esse desafio. Eu só conhecia seguro de automóvel, nunca tinha ouvido falar em nada diferente disso. Então, para mim, eu cheguei aqui e não conhecia nada. Entrei no ressarcimento de automóvel e aquilo foi um mundo novo para mim. Bom, isso foi em dezembro de 96, para eu revelar quanto tempo eu tenho de mercado de seguros, mas eu posso te dizer que o bichinho, literalmente, dos seguros me picou. Porque foi dali para frente que eu comecei a ver um diferencial, porque tem mais além do mercado de automóvel. Tem seguro rural, tem seguro animal, tem plano de saúde, seguro de... Eu comecei a ver aquilo, fui me apaixonando cada dia mais por conhecer e pelo fim social que o seguro tem na vida das pessoas. Ele evita que você vá à falência, ele evita que você tenha um prejuízo, naquele momento de dor ele te traz um conforto. Então eu acho que, além de ser muito importante, eu gostei muito da matéria, realmente eu sou apaixonada. Então, ele realmente me picou e estou até hoje nesse mercado. Posso dizer com todas as letras que é reconfortante receber uma indenização de seguro. Sim. Eu já recebi duas de automóvel, eu tive duas perdas totais, uma em uma enchente, é uma enchente recente até no litoral norte de São Paulo, né? Acho que foi em 2023, se eu não me engano, 22 ou 23, nossa, já tô meio perdido no tempo aqui. E outra num acidente de trânsito, né? Não foi minha culpa, mas acabei sendo alvejado por um carro, né? Num cruzamento. E realmente é doloroso, né? Todo o processo, né? É conflituoso também, de certa forma, né? Em alguma instância. Mas a seguradora foi super atenciosa e consegui receber as indenizações. E graças a Deus, porque é um dinheiro que realmente faz falta, né? Com certeza. A recomposição do bem, ou a recomposição... Tudo bem que num seguro de vida não é assim, mas a recomposição normalmente na parte patrimonial, ela é super importante. Pegando um gancho do que você está dizendo, a gente pode colocar o que aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado, né? Pessoas perderam casas, perderam todos os bens de uma vida inteira. Então, ter um seguro e falar, meu Deus, é duro, estou vendo tudo desabar, mas eu tenho como reconstruir, é reconfortante, né? E eu acho que também não é só... A vida não tem valor, né? Por isso que a gente nem chama de indenização. Mas para quem dependia de... Uma pessoa era rimo de família e ela tinha um seguro de vida e quando ela falece, além da dor de perder, se você fica desamparado materialmente, são duas dores. Sim. Então, pelo menos se você tem um seguro de vida, aqueles que você ama, você não deixa desamparado. Então, apesar de não ter valor,
mas ela também traz uma forma de recompor, de minimizar a dor da perda, né? Pelo menos. Acho que no seguro de vida, eu acho que você consegue pelo menos reconfortar o luto, né? Quer dizer, você fica com aquela preocupação, quando você bem colocou, você é uma pessoa centro ali, né? O alicerce Sim. da família, e você ter uma reposição patrimonial, pelo menos você deixa a família também ter o luto, ter, né, toda essa parte que é importante, que é passageiro, mas é importante que seja feito de forma calma, né, e com o tempo. Eu acho que no Brasil ainda falta a gente divulgar mais a cultura do seguro para a população, que ainda não consegue entender que, como eu, quando comecei, só conheci o seguro de automóvel, como existem outras, né, modalidades de seguros e como elas são importantes para toda a população, para os empresários, para todo mundo, né? E a importância disso na vida de todos nós. Então, eu acho que o Brasil ainda está engatinhando um pouco nisso. Acho que tem muito trabalho da gente pela frente, aqui pela academia, para a gente divulgar, não só para o mercado, mas trazer pessoas que são consumidoras do seguro para entender a importância disso, né? O Brasil precisa divulgar isso um pouco mais, isso que eu sinto falta, né? Dos players do mercado, né? Principalmente do corretor, que é o intermediário que vai ligar o consumidor à seguradora que vende o produto, né? E aí, falando um pouquinho da sua trajetória, você passou por algumas companhias aqui, você quer contar para a gente, sei lá, algum destaque? Por exemplo, Sul América e Aon são duas grandes companhias aqui no Brasil, né? Uma seguradora e uma grande corretora, inclusive global. Conta um pouquinho para a gente da sua passagem nessas empresas. Vou contar um pouquinho antes o que me fez de diferente, o que me abriu um pouco os olhos. Na Marítima, que hoje atualmente é Sompo, eu tive um lead case no mercado com uma diretoria. Acho que a gente se conheceu quando você estava na Marítima. Eu fiquei 13 anos na Marítima, de 2000 a 2013. Na comissão da OAB. Sim, né? Sim, da Débora Schalke. Da Débora, exatamente. Isso, na época que a Débora era presidente. Exatamente. Então, o que eu comecei a fazer? Um diretor teve uma ideia de falar, por que a gente só paga? Só paga, né? Era o diretor de automóvel e se pagava demais indenizações. Eu entrei na Marítima com 10 mil ações. Quando eu saí em 2013, tinham 3 mil ações. O que foi o lead case? Eu quero entender o porquê que eu estou pagando. Começamos a fazer, ele começou a ver todas as ações judiciais, era seguro perfil, quando estava naquela época de seguro perfil. Então, aquela falta de nexo de causalidade e não se indenizava. Falou que parava na garagem, parava na rua, mas bateu o carro andando, não tinha nada a ver o nexo do sinistro com a informação. E eu comecei a questionar, mas por que realmente isso? E comecei a entender que se ele tivesse dito aquilo, o seguro ia custar 50% a mais, e não o que custou. E isso impacta no mútuo, né? Porque o seguro, ele tem o mutualismo. Então, a gente começou, eu falei, tá, tudo bem. Então, se ele pagou 50% do prêmio, por exemplo, então ele tem direito a receber 50% da indenização. E com isso, a gente foi evoluindo, passando para terceiros, incluindo advogado, e você foi mitigando, eliminando, porque sai caro uma ação judicial, ela sai cara para a imagem da companhia, e isso se expandiu para as outras áreas da companhia. Então, se criou o técnico que vendia não falava com quem estava na linha de ponta, que era o sinistro, e nem com o jurídico, que só pegava no final. Então, montou-se um comitê de sinistro de todos os ramos de seguros que tinham ali, envolvendo técnica, sinistro e jurídico. Então, começou-se a ter uma visão mais preventiva do jurídico, dele fazer a diferença no papel proativo e não, né, de prevenção, de reação. Sim. Então, eu acho que minha trajetória começou ali, que eu comecei a me apaixonar mais ainda por seguros, porque eu comecei a rever condições gerais, redigir, fazer parte do negócio, discutir. Então, isso foi me apaixonando cada vez mais. Que legal. E na Sul América, que eu passei depois que eu saí da Marítima, foi gostoso por quê? Porque eu não fui para um jurídico, eu fui para um jurídico estratégico, atendia a vice-presidência de saúde. Então, lá eu comecei a ficar, às vezes, semanas dentro de clientes, negociando contratos, porque os contratos em saúde são diferentes dos contratos de seguros, que já são contratos de adesão. O de saúde você tem as gerais, mas ele é... Você modula, né? Exatamente. Então, eu comecei a negociar diretamente com o cliente, com prestadores, na verdade, de serviços, com médicos, hospitais. Então, eu comecei a trabalhar muito mais tecnicamente, né? E estrategicamente. Você saiu do back-office, né? Para ir para... Exatamente. Então, para o front. Na área jurídica, né? Com conhecimento técnico e regulatório, principalmente, quando a gente fala de área de saúde muito mais.
E cada vez eu fui me apaixonando mais por me envolver pelo business, né? Usando o meu conhecimento jurídico e técnico para proteger a seguradora e o cliente também, né? Porque eu acho que quando o cliente também, a gente faz uma coisa bem feita, o cliente também não vai ter problema quando precisa usar. Então, na Sul América, eu acho que eu gostei muito dessa parte que me deu. Quando eu fui para a Aon, exatamente porque a Aon adquiriu uma administradora de benefícios que não era o expertise, então precisava de alguém do mercado de saúde. E eu comecei a fazer relacionamento com as operadoras. Eu fui para o outro lado, né? Fui fazer relacionamento com operadoras para fazer contratação, porque a gente vendia seguro-saúde empresarial no coletivo por adesão, que é diferente do individual, que era super diferente do mercado. Então, foi um grande aprendizado e um grande poder de negociação com as operadoras, porque era muito diferente. Então, foi um bichinho que eu fui me envolvendo cada vez mais, né, mostrando o diferencial daquilo entre o cliente no final e a seguradora e a operadora, né? E o interessante da sua carreira é que você saiu de uma carreira jurídica, que normalmente é uma carreira mais interna, né? Uma carreira mais, diria, rígida, né? Em termos de com quem você fala, o que você faz, né? Voltada mais para dentro, e foi caminhando para fora, né? Das companhias, foi caminhando para o relacional, negocial, comercial. Então, isso é um perfil? Você achou que você foi se encontrando ao longo desse... Desde o início, como advogado, eu sempre pensei que, como advogado, se eu tivesse que defender, seja um parecer, seja uma defesa judicial, você tem que entender do business para poder fazer bem feito. Se você não mergulha e não entende, como é que você vai fazer uma boa defesa? Então, por isso, quando eu comecei a falar com aquele diretor, eu comecei a questionar e comecei a entender bem o produto e comecei a desenvolver as teses diferentes na parte da contencioso. Eu acho que com isso, tanto a redução de ações, acordos, e eu sempre vi que o advogado, ele não pode ser, sempre teve aquela... advogado é sempre contra o negócio. Não, o advogado ele tem que só pensar em como fazer aquilo resguardando as partes, as duas partes, porque o consumidor também tem que ser resguardado. Lógico. E ficar satisfeito, porque o consumidor satisfeito vai continuar contratando. Exatamente. Então, eu sempre tive essa visão e cada vez eu fui percebendo a importância dessa visão. Tanto que, quando eu me desliguei na Aon, eu falei, o que eu vou fazer? Eu não quero mais o mundo corporativo, né? Eu falei, quero fazer alguma coisa diferente. E tive a oportunidade de assumir a corretora da família e eu vi que ali eu fazia uma diferença na vida das pessoas. Ou seja, sua família já tinha uma corretora? A sua família já estava dentro do mercado? Exatamente, mas era uma corretora voltada para o massificado, menor, e que nunca tinha passado, de repente, virar corretora. Mas eu fui assumir tudo ali, né? E eu comecei a gostar, porque eu comecei a ouvir de clientes assim, nossa, mas nunca ninguém me explicou isso, nunca ninguém me falou que era aquilo. Eu comecei a entender que eu também estava educando o cliente estava vendo que ele contratava, porque ele precisa saber o que ele está contratando, entender o que ele está contratando, e você perceber que faz diferença na vida das pessoas. E quando você consegue ter esse feedback, ele é tão prazeroso, tão satisfatório, que você está fazendo bem, né? Usando o seu conhecimento para ajudar, e acabou não dando certo, e eu acabei falando, é isso, eu gostei dessa brincadeira, né? Modo de dizer, me fez muito bem, porque eu sou apaixonada por seguros, né? Eu ponho planos de saúde também, porque tem a regulação diferente, mas são as duas áreas. E eu falei, eu acho que eu me encontrei. E me arrisquei, há 3 anos montei minha corretora de seguros, né? Comecei do zero, sem cliente nenhum, mas... O que eu vejo? Eu consigo fazer a diferença, porque hoje o meu tempo é de consultoria. Eu falo corretagem, ela vem como uma consequência. Porque hoje eu vou atender o cliente, entender mesmo, o que ele precisa. Porque eu não vou pegar uma coisa que já vem pronta, eu quero atender o que ele precisa. Então eu vou ter paciência de ouvir a dor dele, quero conhecer, demora muito mais. Mas é tão gostoso quando você entrega aquilo para o cliente, ele fala... Nossa, mas ninguém me explicou. Nossa, eu não sabia que eu estava desprotegido dessa forma. Eu não sabia que isso não me atenderia. Eu não sabia que isso aqui me atende. Nem sabia que esse tipo de seguro existia. Então, assim, é tão prazeroso isso. É tão gostoso você ver esse diferencial, sabe? Eu posso dizer que eu estou realizada. Porque, assim,
Eu acho que é importante porque o corretor tem um papel muito importante nesse mercado. Demais. Porque ele está no meio do cliente e no meio na seguradora. Então, uma boa venda correta, ela é melhor para a seguradora também. E para o cliente, quando você faz isso, ele vai perceber às vezes o valor. Tem muitos que percebem na contratação, mas a grande maioria vai perceber quando precisar usar. E quando precisar usar e falar, poxa, eu não tive aquilo recusado, vou ter um atendimento feito, vou receber, como você contou, eu já contei, também tem histórias minhas, é tão bom, e para a seguradora também, isso é para todos, porque isso é o mútuo, isso impacta em todo mundo. Então, um seguro vendido corretamente, que se precisar ser usado, vai ser usado corretamente, você também mitiga um monte de contratação ruim, de aumento de valores de prêmio, né? Eu acho que tudo isso, então, é um ecossistema importantíssimo. Então, o corretor tem que se empoderar mais, estudar mais. Agora, com a nova lei, né, que a gente tem aqui, que vai entrar em vigor em dezembro, ele é responsável realmente, ele tem as responsabilidades, então ele tem que se atualizar, porque ele tem que mostrar para o cliente o que ele precisa dar uma consultoria, ele não pode só simplesmente vender. Né? Ele tem que olhar para o cliente e se colocar no lugar do cliente, né? Porque eu posso dizer, não tem prazer maior do que o cliente falar muito obrigada, né? É tão prazeroso isso, eu falo que eu fico realizada. Então eu acho que ele tem um papel importante e eu me redescobri assim profissionalmente, uma advogada que usa o conhecimento jurídico, principalmente regulatório, quando a gente fala em seguros de saúde, e técnico, porque a gente tem que ter o conhecimento técnico. E assim, há quase 30 anos no mercado, eu estou aprendendo todos os dias, é um clichê, eu sei que eu não sei nada, porque todo dia eu estou aprendendo tanto, e tem muito para aprender e evoluir ainda. É um mercado que está sempre dinâmico, sempre mudando, sempre encaixando. Por quê? Porque o mundo é dinâmico, então as seguradoras, os produtos também têm que ir para frente, e o corretor também tem que se atualizar. Então eu acho sensacional. Sou suspeita para falar. E eu, pegando o gancho que você falou sobre a dinâmica do mercado, né? A gente estava conversando aqui também com outras pessoas e tal do mercado. A gente entrevistou também o Rony, né? Da escola. O dinamismo é um absurdo, né? Então, agora a gente tem a nova lei de seguros. É um capítulo novo, né, do nosso mercado, é uma nova história que vai ser escrita. Como é que você vê qual é o impacto, né, da nova lei, de uma forma geral, dentro do mercado que você atua? Eu entendi que você está mais atuando na parte de saúde. Não, todos os ramos. Todos os ramos? Todos os ramos, inclusive foi o que eu falei que muda. Eu sempre tive background em seguros, eu comecei muito mais tempo, eu tive em seguros do que em saúde. Mas quando eu saí do mercado corporativo, do mundo corporativo, eu estava muito mais focada em saúde. Então, o que eu fiz? O que eu não tinha de background? Linhas financeiras. Eu estou até hoje, faz 4 anos que eu saí, estudando linhas financeiras, porque eu me apaixonei por esse, que a gente fala de seguro de RC profissional, o D&O, o cyber, porque esse não era um background. E eu queria vender. E eu fui estudar. E hoje eu me apaixonei inclusive por ele. Então, trabalho com todos os ramos, desde um automóvel, seguro pet, seguro viagem, automóvel, garantia judicial, linhas financeiras, empresarial, transportes. Então, eu consigo trabalhar com todos esses ramos. Mas a gente tem que se atualizar. E acho que falando na lei, eu acho que as pessoas, assim, de um modo geral, ninguém gosta muito de mudança, né? As pessoas são muito avessas à mudança. Só que o mundo está sempre mudando, gente. A gente, sem perceber, a gente está mudando todos os dias. Então, eu acho que é importante uma lei. Eu acho, assim como a lei dos planos de saúde, porque também não tinha, né? Também estava debaixo da SUSEP, o saúde, né? Desde 98 a gente tem a lei. Então, ela é importante, porque o mercado é regulamentado. Então, é importante isso para o consumidor e para a seguradora. Se a gente está fazendo tudo direito, eu acho que é importante. Eu acho que tem muita mudança, acho que todo mundo vai ter que estudar, se adaptar, mas quem não estuda, independentemente disso, está errado, porque a gente está sempre se atualizando. Então, eu acho que a lei, eu vejo com bons olhos, eu acho que toda mudança, ela é importante, então eu vejo com bons olhos, mas eu acho que quem não se adaptar, quem não estudar, quem não olhar que o mundo está diferente, fica para trás. Você tem um olhar bem particular com relação ao corretor, né? Até pela sua trajetória, tudo bem, você trabalhou na Aon ali, mas a corretora é uma corretora gigantesca, né? É um mundo lá dentro, tá mais corporativo, é um mundo corporativo. Totalmente diferente do que eu faço hoje. Exato, é isso que eu ia te perguntar, assim, qual que é a dinâmica?
qual é exatamente a diferença assim, do trabalho que você faz hoje, que é provavelmente um trabalho mais personalizado, né? Perante o que você via no mundo corporativo, né? Numa empresa grande, numa corretora grande como a eu também trabalha com empresas multinacionais, aquelas grandes. Então, ela não é uma coisa tão assim que você conversa com gestores, você não conversa com o dono da empresa, por exemplo, você conversa com um CEO no Brasil, mas que tem empresa lá fora. É um trabalho de consultoria, mas ele é um pouco mais... não é um personalizado para quem está na ponta, vamos dizer assim. Ele é diferente, é totalmente diferente de quando você fala com o dono de uma empresa, porque eu trabalho com empresas, trabalho com grandes empresas, mas do Brasil, que você fala com o CEO. Então, nem o CEO sabe daquilo. Eu conversei outro dia com um grupo da área médica, uma clínica, não é médica, né, da área de saúde, e que falou assim para mim, nossa, Milena, eu nunca tinha pensado em todos esses riscos que você está me dizendo. E foi uma conversa que não estava focada nos seguros. Foi uma conversa informal e ela falou assim, você abriu meus olhos por algo que nunca ninguém me colocou e que eu nem sabia. Não, você quer fazer uma consultoria para mim, olhar, passar tudo o que eu precisaria ter aqui para a gente, step by step, do que eu preciso me proteger aqui, porque eu não sabia disso, nem imaginava. E assim, você cria um vínculo com esse cliente de confiança, não só nisso, porque essa empresa hoje está contratando pessoas e que vem me pedir referência do mercado. Que legal. Então, assim, eu acho que quando você passa essa confiança, quando você tem esse contato mais personalizado com a pessoa, né, o consumidor final, daí eu não era um consumidor final. Então, você está falando de grandes empresas para grandes empresas. Aqui você está falando de uma consultoria boutique, vamos dizer assim, se eu posso dizer, né, menor. Entendi o contexto. E que você pega aquela confiança, né, que você precisa. Sabe como um médico de confiança? Aquele médico... Eu acho que o corretor ele tem esse papel perante o cliente, que ele fala, poxa, ele está vendo para mim, porque ele que tem essa expertise, não sou eu não entendo de seguros. Então, ele que está vendo isso para mim. Então, se ele está vendo isso para mim, eu estou tranquilo. Sabe que eu tenho um caos, né, na parte de seguros. Eu tinha um corretor de confiança, né, que fazia algumas coisas para mim e acho que ele pisou na bola comigo num processo de sinistro. Tive alguns sinistros já na minha vida, né, bastante. Eu achei que ele pisou na bola, assim. Eu achei que o atendimento não foi bacana, me deixou fazendo o processo um pouco sozinho e tal. Então, eu perdi um pouco quando eu fui renovar esse seguro, eu pensei em outra pessoa, sabe? Assim, eu acho que Sim. Eu perdi a confiança no trabalho. Muito fácil me ligar para renovar, né? Sim. Mas para fazer o trabalho mesmo, né? É o mais difícil. É onde o cliente vai ver o seu valor, principalmente, porque muitos não veem o valor como alguns veem o valor no momento da contratação, que precisam, como foi o caso dessa pessoa que eu falei, dessa clínica. Mas o corretor ele é importante no momento da dor, na hora que você precisa. Então, assim, tem clientes que me ligam para assistência 24 horas, só para... O que eu faço? Para onde que eu ligo? Então, eu falo, o corretor... sinistro não tem hora para acontecer. Exato. Então, assim, por mais que a seguradora não está atendendo aquela hora, não vai resolver, abrir o sinistro naquele momento, você já fala tudo que tem que fazer, você dá um suporte emocional para o cliente já de imediato. Nem que fale, olha, segunda-feira, amanhã que vai estar aberto, você tem que dar o suporte no sinistro. Não só isso, o mais importante é você cuidar do sinistro para o cliente. Você é o contato na seguradora, não é o cliente. Você pede as informações e você atende o cliente, você faz por ele. Se você precisar voltar a pedir documentação, ok, mas quem tem que cuidar do sinistro para o cliente é o corretor. É lá que você vai mostrar o seu trabalho. Não é importantíssimo da venda correta, de você... Assim, é muito trabalhoso você vender bem um seguro, né? Não é fácil, porque no empresarial, nos CIS grandes, você tem que pegar várias informações. Eu tenho clientes de grandes, com plantas enormes, com atividades de risco, que eu fiquei 2 meses para coletar todas as informações, porque é uma hold com 7 empresas embaixo, diversificadas, para eu conseguir pegar tudo direitinho, para poder fazer um seguro, uma contratação correta daquela pólice, porque senão é fácil fazer o básico. Falei, não, porque se acontecer alguma coisa, ele não vai atender nessa ação. Exato. Foram 2 meses, dá trabalho. Mas para quando acontecer, eu também
Porque eu vou chegar para o cliente e falar, você não tem cobertura depois que eu vendi? Existem riscos, claro, tem muita coisa que não tem cobertura, isso é claro que não tem perda tem várias outras coisas. A gente está falando daquilo que tem cobertura, contratado corretamente. É ali que o cliente vai falar, ufa, meu Deus do céu, né? Eu tenho alguém E eu tenho muitos clientes que eu tenho hoje, exatamente pela sua situação, que tinham corretores de 20 ou mais. O dia que tiveram um sinistro, o corretor falou, foi negado, acabou, tchau, bênção. Não, e assim, às vezes nem te ajuda, né, na abertura, não, ainda mais em sinistros o meu era até simples, mas ainda mais em sinistros de maior complexidade, sim, né, como o seu exemplo aí de plantas industriais e tal, que eu acho que tem um suporte, né, diferenciado que você tem que fazer. Né? Se você tem um sinistro de incêndio grande, por exemplo, o cliente vai ter que participar, vai ter que ter reuniões com o cliente, não é uma regulação às vezes simples, como um sinistro de automóvel que é mais simples, né? Você tem que estar junto, né? Vai ter uma inspeção, vai ter o analista vai ali, o técnico vai ali olhar o local, vai descobrir onde foi isso. Você tem que estar junto, você tem que participar, porque quem é o seu contato? É o corretor, não é aquela pessoa estranha da seguradora. Exato. Então, sabendo que você está junto, ele vai se sentir amparado. É como um advogado. Você está em uma ação e você está numa audiência sem o seu advogado, como é que você fica? O advogado é quem entende de lei. Quem entende de seguros é o corretor. O cliente, ele tem que entender, eu acho que ele tem que entender. Eu faço isso com os meus clientes, eu tento educar os meus clientes. Eu tento mostrar que nem tudo ele tem cobertura também. Não é tudo que, porque tem que pagar furto simples, por exemplo. Não. E eu explico o porquê também não teria cobertura, o que está por trás disso, né? Porque tudo que está por trás de uma exclusão tem um motivo, como tem as exposições de motivos de uma lei. Então, eu tento educar, porque eu acho que o consumidor tem que ser educado, tem que entender de seguro também, mas ele não é técnico. Exato. Então, essa parte, eu acho que hoje é o papel do corretor, né? O corretor é o advogado do cliente, né? Por isso que eu falo, tenho que vender bem feito, tenho que fazer uma correta venda, porque a hora que ele precisar, vai estar aqui comigo e eu vou estar tranquila que eu fiz direito, né? Fora, eu acho que poucas profissões tem essa conotação de fidúcia, né? de confiança, como corretor, advogado, médico. Né? Quando você perde isso, quando isso é quebrado, realmente não é uma questão não é uma finalidade de meio, né? Simplesmente, né? Eu prestei um serviço para você, me paga a comissão e acabou. Né? Acho que você está num mercado realmente, num segmento do mercado de corretores e trabalhando de uma forma que vai ser muito importante, né, até como exemplo também para outros corretores, de como trabalhar dentro desse novo ambiente. Né? Essa transição da legislação atual para a nova lei vai contar muito também com o corretor, né? Quer dizer, para explicar o que acontece, a mudança de clausulado, né? O que muda, o que não muda. Você chegou a ter esse tipo de questionamento já dos clientes? Ou... Não tive. Os clientes ainda não. Ainda não perceberam. Ainda não perceberam. Eu acho que o cliente mesmo, ele vai demorar para cair um pouco isso para ele. Né? Eu tenho outros tipos de questionamento, mas eu acho que assim, o corretor, ele Quando eu comecei, eu não via essa importância. Eu confesso que eu não via essa importância do corretor. Eu estou sendo muito transparente. Sendo corretor, hoje eu posso falar. Porque não é obrigatório ter um corretor de seguros na intermediação. Né? Ele não é obrigatório por lei ter um corretor de seguros. Mas o corretor de seguros, você vai... Como hoje, a gente tem muita startup. Você tem muito seguro que você contrata direto no aplicativo. E eu tenho até alguns clientes que falam, mas eu fiz uma cotação direto. Eu falo... Perfeito, mas a hora que você precisar, você não sabe, você não entende. Você não sabe se você está contratando aquilo. E é muito simples, todo mundo fala que é um automóvel, mas eu vou dar vários exemplos. Um automóvel, quando você contrata cobertura para terceiros, né, danos materiais, danos corporais e danos morais. Entender o que você está contratando. Na minha vida de jurídico, eu vi pessoas terem que vender todos os seus bens e assim mesmo ficarem com dívidas para pagar, por exemplo, a responsabilidade de morte que foi responsável por um acidente de trânsito. Por quê? Porque tinha uma cobertura baixíssima para terceiros. Porque você tem alguém que vai ficar internado,
alguém que morreu que você tem que pagar pensão. Então, eu sempre falo, não contrate um valor pequeno para terceiros. Você nunca teve, mas o dia que você precisar, você vai ver a diferença que isso vai fazer, porque a seguradora só vai até ali. A diferença da responsabilidade é sua, do seu bolso. Você vai passar 20 anos construindo um patrimônio para colocar tudo a perder para pagar um acidente. A gente não quer causar, mas, gente, o sinistro que a gente fala, tá aí, ele é. Todos os dias a gente corre, a gente não sabe. Com esse trânsito louco, principalmente quem mora em grandes cidades, em estradas, a gente tem visto cada vez mais acidentes. Então, assim, é simples, mas também não é tão simples. Então, o leigo, ele sabe, ele acha que ele contratando R$100.000, ele também não. Que carro, até no material, não precisa nem no corporal, custa R$100.000 hoje em dia. Exato, hoje em dia. Então, eu falo assim, sabe, você está indo, mas, poxa, você precisa de alguém para te ajudar se acontecer alguma coisa. Então, para mim, hoje, não é porque eu virei... por isso que eu virei. Para mim, o corretor tem um papel fundamental. E para os dois lados. É para a seguradora e para o cliente. Para os dois lados. Normalmente, e às vezes a diferença no prêmio, né, não é o que vai fazer a diferença. Não, né? Eu posso te dar um bom exemplo no RC profissional. O RC profissional, ele tem médico, consultor, advogado, corretor, várias profissões. E tem... A cada profissão, se você tem um X de coberturas existentes no mercado. Nenhuma seguradora dá 100% das coberturas, né? Então, eu faço um trabalho para o meu cliente porque as cotações elas são diferentes de cada seguradora. Então, eu tenho... Como é que funciona? Desculpa te interromper. Como é que funciona? Quer dizer, você contrata um valor específico, né, no RC profissional. Por exemplo, eu quero uma indenização de R$100.000. Um valor de risco de R$100.000. A depender do tipo de trabalho que você faz, quer dizer, cirurgia. A gente não começa com menos de 1 milhão para médico, né? Assim, é por isso que eu explico, né? E explico também porque a gente tem o LMG e o LMI, inclusive, né? Sim. Então, as pessoas acham que aquelas coberturas, aquele valor é para cada cobertura. Então, é um trabalho que demora. Então, eu faço uma relação, uma planilha, dizendo todas as coberturas e faço coluna a coluna, cada seguradora, o que cada uma dá, até o percentual que cada uma dá daquele valor. E sempre falo para o meu cliente, não olhe lá embaixo o valor do prêmio. Você vai olhar as coberturas existentes e qual dessas coberturas para você é necessário. E aí eu faço isso com o cliente. Aí a gente vai coluna a coluna e vai tirando. Depois, as que sobrarem, que fazem sentido para você, a gente pode olhar quanto custa o prêmio. Esse tipo de seguro não é quanto custa, porque não adianta contratar o que você não vai precisar usar, né? Exato. É um trabalho importantíssimo, porque nenhuma dá 100%. Então, assim, aquela que vai atender o médico A, por exemplo, estou dando exemplo de médico, não atende o médico B com aquela especialidade, né? Então, é um seguro muito mais personalizado ainda. Mais personalizado ainda. E, assim, médico, você não pode começar com menos de 1 milhão, porque, assim, aquela cobertura, eu falo, é uma poupança. Então, para cada coberturinha, você vai diminuindo aquilo. A contratação de advogado, custas... A condenação, se tiver, um perito, um assistente técnico, vai colocando na conta, né? Dependendo da profissão, quanto que não vai ser acionado. E não quer dizer, muita gente não contrata, porque se eu contratar, vão me acionar, eu já tenho culpa. Eu falei, mais de 100 médicos são processados por dia no Brasil, por exemplo. Então, você não precisa errar para ter uma ação judicial, você não precisa errar. Todo mundo pode mover uma ação judicial. Você já viu aqueles produtinhos que é um contraste com o trabalho que você faz? Eu vejo muito esses produtinhos de plataforma, né? Que você contrata, por exemplo, Medmol ou outros produtinhos desses. Eu não chamo de seguro. Eu não uma chamo assistência. De seguro. Existem, assim, até algumas apólices, vamos dizer, coletivas, só para ficar um pouco mais fácil, que você coloca, tem um estipulante, e você coloca médicos de especialidades ali embaixo, mas com umas coberturas básicas, tá? A condenação, os honorários. Normalmente o hospital contrata. Não, mas aí é diferente. O hospital contratar, aí é um seguro do hospital que vai abarcar os médicos do hospital. Aí é um seguro, sim. Esses outros que você está dizendo, eles são de associações, não são seguros personais, é diferente, tá? O hospital, quando ele contrata um RC profissional do hospital, é um seguro do hospital e é como uma clínica. O hospital é grande, então vamos pensar numa clínica, porque por analogia é a mesma coisa. A clínica
contratou para a clínica, ela vai colocar a quantidade de médicos que atuam ali, de enfermeiros. Seja contratado direto ou seja Exatamente. Seja um contrato de prestação de serviço, por exemplo. Todo mundo que presta serviço, pode ser PJ prestando serviço para a clínica. Ele tem que, o que eu falo para os meus clientes, o questionário tem que ser... tire tempo para me dar o maior número de detalhes, porque depois eu não quero que a seguradora diga que não foi avisado. Então, eu volto para o cliente, pode detalhar mais isso aqui, detalhe mais aquilo, vem com as informações. Só é importante deixar claro que é o hospital e a clínica que estão contratando. Então, pela ação da Milena médica lá dentro, o hospital vai ter cobertura. Mas a Milena, se for processada no nome da Milena médica, não. A Milena médica tem que ter um seguro para ela. Tá? Entendi. Então, isso é importante também, tá? Tem vários detalhes desse tipo de produto, mas não é o foco aqui. Não, mas a gente... É importante. Na verdade, eu gosto de às vezes, entrar um pouco no detalhe dos produtos para mostrar para o nosso público também que é um mercado complexo. Né? Linhas financeiras totalmente. E que o trabalho, por exemplo, que você desenvolve é extremamente necessário nessas situações. Né? Sim, é importante. A gente chama de linhas financeiras o Cyber, o E&O, o D&O, e é importante porque o E&O exclui D&O e Cyber. E vice todos eles. Sim. E o D&O que as pessoas pensam que é para a pessoa física. Não, quem contrata é a pessoa jurídica, mas quem está sendo respaldado ali são os gestores com cargo de gestão dentro da empresa. A empresa pode até ser cliente. E são nomeados, inclusive, né? Não necessariamente. Não precisam ser nomeados. Não precisam. Desde que se enquadrem naquela Tem que ter as informações. Inclusive, se é, por exemplo, um advogado, um contador, que algumas seguradoras dão cobertura para de fora. Então, você precisa colocar num nome, mas que tem. E se tem. Por isso que é importante você entender quem é o cliente. Porque tem seguradora que já não vai ter aquilo para atender o cliente. Então, é trabalhoso. Por isso que eu falo, a contratação é trabalhosa. Às vezes demoram 5, 6 meses para você fechar um negócio. Quando a gente fala de grandes negócios. Eu tenho, desde da pessoa física, eu tenho grandes negócios. Principalmente quando a gente fala nesse tipo de ramo que é maior, né? Tirando o profissional pessoa física, você tem os grandes. Então, você tem que olhar, porque você vai aprendendo. Essa daqui já não vai atender o cliente, então você já vai naquela seguradora, você já conversa. É um trabalho bem diferenciado. Não é pegar uma coisa pronta e vende. Não, você tem que olhar, porque é a vida daquela empresa. Você pode falir uma empresa, inclusive, se você não fizer um seguro bem feito. Né? A gente tem que pensar muito nisso. Não é só o cliente, pessoa física. Né? Quantas pessoas não dependem daquela empresa se um seguro não indenizar, a empresa for à falência, gente? Então, todo mundo é cliente, de alguma forma, direto ou indiretamente, né? Então, assim, eu acho que, para mim, é gratificante quando eu consigo fazer tem um resultado desse, consigo fazer corretamente. Eu mesmo vibro sozinha. Legal. E, Milena, você participa também além da ANSP, me lembro que você também era uma forte atuante na IDA, né? Sim, já fiquei na IDA, hoje eu sou associada da IDA, mas fiquei por 10 anos presidente do Grupo de Saúde Suplementar e estive na gestão da última diretoria, na do Juliano Ferreiro, fiz parte da diretoria, era diretora de eventos, acho que a IDA é sensacional. É uma associação que sempre contribuiu para o mercado, que traz artigos. Eu lembro que o Grupo de Saúde Suplementar, quando eu estava presidente, lançou um livro só do grupo, né, principalmente sobre o rol, quando aquilo estava bem nevrálgico, exatamente, rol exemplificativo, rol taxativo, né, do grupo. Eu trago isso no meu coração, carinho, um filho meu, né, é o grupo que é meu filho. Mas hoje minha carreira foi para um outro lado, então eu não estava contribuindo também nem no grupo e fiquei 10 anos. Eu acho que tudo tem que ser renovado, né? Essa é a beleza da ANSP, certo? Exatamente. Eu acho assim, o mercado de seguros tem vários players. Assim, eu acho que a gente nunca pode focar só no advogado, só no técnico, só no comercial. Eu acho que assim, são múltiplas. Você tem todo mundo agregado. Uma cabeça vai pensar naquela área, a segunda vai pensar naquilo, a terceira. E você juntando todo mundo, você faz um negócio muito bacana. Então, eu acho que assim, todos os players, né, todas as áreas, e deve ter um diálogo entre todas. Não é cada um no seu cantinho, não. Você vê uma advogada vira corretora. Exato. Né? Então, eu acho que a gente tem que trocar mais ideias, tem que envolver
né? Eu faço parte de uma confraria da saúde também, que a maioria que é da ANSP, a gente tem uma só para a saúde, que a gente faz informalmente para ir jantar, mas assim, a gente percebe que a diversidade ali, porque você tem o estatístico, você tem o advogado, você tem o médico auditor, você tem o corretor, você tem vários profissionais do mercado, como isso faz diferença na troca de ideias, né? Como isso enriquece a gente, né? Porque ninguém sabe tudo, né? Sempre, poxa, eu não vi essa situação, mas eu vi aqui. Então, eu acho que isso tem que ser... Ninguém vivencia tudo, né? Eu acho que a troca é fundamental, tá? E dentro da ANSP, você está trabalhando em alguma cátedra específica? Hoje da saúde suplementar, mas tem outras, é que o tempo da gente, infelizmente... Tinha que ser muito maior, eu não consigo, mas tem as demais, eu gosto muito da Angélica, inclusive, que é nova direito de seguros, tem as do Cláudio, que eu adoro riscos cibernéticos, porque o Cláudio é um professor em cyber, né? Então, assim, tem outras também que eu quero participar de todas, mas infelizmente a gente não consegue abraçar o mundo e fazer tudo, né? Legal. E como você vê esse contexto da ANSP, quer dizer, esse trabalho que você desenvolvia na IDA, você vai continuar desenvolvendo aqui? Sim, claro. Dentro da parte de saúde suplementar. Não, e não deixei de fazer. Hoje eu não estou mais na diretoria, nem presidente do grupo da IDA, mas eu continuo também participando, gosto das reuniões também, por falta de tempo não me dediquei mais, mas eu acho que é tudo um complemento, e eu também quero, e que a ANSP para mim, hoje em dia, ela é importante bastante, exatamente porque você tem vários profissionais do mercado, então você não fica preso. Né? Exatamente. Então, para mim, isso me agrega muito mais no meu foco profissional hoje em dia, né? Então, hoje eu tenho que aprender, eu sinto que eu sou uma neném, eu estou há 3 anos como corretora, então é como se eu tivesse voltado a estaca zero, realmente, eu quero aprender. Então, quanto mais pessoas de diferentes áreas eu tiver contato, eu estou aprendendo, estou absorvendo. Então, para mim, isso é sensacional aqui na ANSP, porque a gente tem essa oportunidade. Ótimo. Mi, eu queria te agradecer. Vamos terminando o nosso papo. Foi sensacional conhecer um pouco mais da sua trajetória. Te parabenizo por essa coragem também, né, de mudar radicalmente a sua carreira. Acho que demanda bastante coragem e bastante vontade. E desejo muito sucesso, tanto na sua carreira profissional, quanto aqui dentro da ANSP também. Certamente você vai contribuir bastante com tudo que a gente está planejando. E é isso. Muito sucesso. Eu que agradeço a oportunidade, inclusive, de contar um pouco da minha trajetória. Eu acho que o que você falou é importante. Você sair do mundo corporativo, de uma coisa que você está acostumada a ser... dentro da área jurídica, dentro do mundo corporativo, para realmente empreender. E como corretora, não é fácil, né? Eu estou contando da realização, de como é gostoso, mas não, dá medo, dá muito medo, não é fácil, tem muitos obstáculos, né? Mas é gostoso. Então, assim, eu agradeço a oportunidade, agradeço a ANSP, agradeço a você, João, para eu poder contar um pouquinho da minha história, da minha mudança de carreira, porque às vezes as pessoas, como assim, um advogado vira corretora? Duvido advogado ser corretor. Não, gente, tudo na vida é possível. Existe, pessoal. Existe. Legal, parabéns. Eu que agradeço. Obrigada. E você, se você gostou desse episódio, não deixe de seguir a ANSP nas redes sociais para ficar por dentro dos próximos. Curta, compartilhe, mande para os seus amigos, mande para sua família e até uma próxima.